Uma grande crise mundial está se aproximando. Fujam para as colinas, estoquem alimentos e principalmente comprem papel higiênico. Calma, gente. Será que é para tanto? Nesse vídeo eu vou contar para você o que foi que aconteceu na crise de 2008 e por que uma crise ainda maior está se aproximando. E nesse vídeo também vou mostrar o que você pode fazer para aproveitar as oportunidades que essa crise trará. Então seja muito bem-vindo ao Milionário Dojo, o espaço de treinamento dos guerreiros da liberdade financeira. Então aproveita e aperta o joinha aqui embaixo para fazer esse vídeo chegar para muito mais pessoas. O meu nome é Leandro Biazão e esse canal tem o objetivo de trazer para você estratégias para você conquistar sua liberdade financeira ainda jovem. Guerreiro, sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui? Em 2017 eu estava muito animado, depois de passar meses treinando no simulador da Folha Invest em Ação, o primeiro simulador conhecido de investimento na Bovespa, e também eu já tinha passado 3 anos trabalhando e investindo pesado na Recovery Informática, uma empresa que eu abri e não deu certo. Finalmente eu tinha conseguido fechar a empresa. Comecei a investir pesado em ações. Depois de parar de colocar dinheiro todos os meses em um negócio que não avançava, era hora de deixar os administradores de empresa profissionais trabalharem. Agora a minha única preocupação passou a ser em qual investimento eu vou colocar o meu dinheiro. Quem que eu queria ser sócio? De Sadia, Marco Polo, Banco Itaú, CCR, VEG? Qual era a empresa que merecia o meu capital? Qual era a análise que eu iria fazer? Eu ia partir para uma análise técnica de ações ou para uma análise fundamentalista? Mas a verdade é que, independente do método ou das empresas que eu iria ficar sócio, eu não estava preparado para a crise de 2008. E se você quer saber como se proteger de uma crise, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você algumas estratégias para você começar a encarar qualquer crise como uma oportunidade. Em 2008 já fazia alguns anos que o mercado financeiro americano estava inflando uma bolha no mercado imobiliário, potencializada principalmente pelos títulos conhecidos como subprime. Os bancos estavam oferecendo linhas de crédito para pessoas que nem sempre tinham condições de pagar aquelas parcelas e, pior, sem exigir nenhuma contrapartida. Isso fez com que se inflasse muito os preços dos imóveis e, com isso, o risco dessa bolha começou a aumentar muito. E pior, muitos desses contratos tinham cláusulas de juros variáveis. Mas acontece que, com isso, em 2007 a inflação americana disparou e chegou a 4,1%, o que forçou o Fed, o Banco Central americano, a subir as taxas de juros. Isso também fez com que as taxas e as parcelas desses empréstimos começassem a subir muito. E claro, a galera começou a não conseguir pagar esse empréstimo e a inadimplência disparou. Mas o problema era nos Estados Unidos. O que euzinho aqui tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso é que eu estava começando a encher a minha carteira de ações e naquele momento eu já tinha investido na minha carteira mais de 60 mil reais. E o que você acha que iria acontecer com alguém que estava vendo a bolsa subir por anos, vendo o seu portfólio de investimentos crescendo? Você acha que eu tinha alguma ideia do que estava acontecendo? E de repente sai a notícia da quebra do Lehman Brothers, um famoso banco de investimento estadunidense, e com ele vários bancos começaram a ter problema em um efeito dominó. E você acha que as bolsas do Brasil, as empresas, iriam ser poupadas de um problema tão grande lá nos Estados Unidos? A forte queda das bolsas europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. Foi uma semana dura na bolsa, a pior desde 1997. Pois é, nessa altura do campeonato ninguém sabia o tamanho do buraco que os derivativos e os CDOs iriam causar mundo afora. Até o famoso investidor Warren Buffett foi convidado para ser o herói dessa crise. Ele fez um aporte de 5 bilhões de dólares no banco Goldman Sachs, pois ele tinha caixa, já que naquela época ele já dizia que não havia nada barato no mercado para se comprar.
Mas acontece que pessoas como Robert Kiyosaki, Michael Burry e outros investidores mais atentos estavam avisando que isso ia dar merda desde 2005. Já avisei que vai dar merda isso. E o que faz um investidor que vê todo o seu capital ser reduzido pela metade? Chora, chama a mãe, esperneia, vende tudo, aguarda. Pois é, acontece que muitas vezes a dor da perda é muito maior do que o prazer de uma vitória. E aí você vê todo aquele tempo que você passou no simulador de investimento só para provar que você sabe o que está fazendo e que no final das contas não serve para nada. Isso é igual jogar poker sem dinheiro. Uma coisa é quando você tem a pele em risco e tem dinheiro em jogo. A emoção que você sente muda todas as suas atitudes, muda todas as suas ações. Mas voltando para a crise de 2008, eu me lembrei do filme A Grande Aposta, que relata muito bem o que estava acontecendo naquele momento, e é um filme que eu recomendo fortemente para entender um pouco de como funciona por detrás do mercado financeiro. Os títulos derivativos, chamados de CDO, estavam escondendo o que realmente tinha por detrás desses títulos de investimento. Michael Burry, relatado nesse filme, mostra como ele sofreu por mais de 3 anos apostando contra o mercado imobiliário americano que não parava de crescer e a galera só ria dele. No final das contas, ele saiu com lucro pessoal de mais de 100 milhões de dólares apostando contra o mercado. Mas acontece que agora muitas pessoas como Ray Dalio, Robert Kiyosaki e o próprio Michael Burry estão dizendo que algo muito pior está por vir e não seria somente uma quebra de mercado não, que talvez seria o fim do dólar. Será? Você imagina um mundo onde o dólar não é mais a moeda dos Estados Unidos? Que ela perca o seu status de referência mundial, sabe? A gente está há tanto tempo com o dólar com sua dominância que não saberíamos nem como precificar as coisas caso ela perca o seu status de reserva mundial. Ray Dalio, que é fundador da Bridgewater Associates, que é considerada a mais lucrativa e maior gestora multimercados de todo o mundo, diz que estamos provavelmente muito próximos de um final de um grande ciclo. Ele, estudando os ciclos econômicos, percebeu que existem ciclos que se repetem de tempos em tempos. Pequenos ciclos vão se acumulando que se juntam em um final, em um grande ciclo. E provavelmente o final do último grande ciclo foi a crise de 1929. Além dele, o próprio Robert Kiyosaki vem falando abertamente que acredita no fim do dólar desde 2011, pois o Banco Central americano vem inflando uma bolha gigantesca para tentar tapar os buracos criados pela crise de 2008 com um programa chamado de Quantitative Easing. Esse programa vem levando as dívidas americanas a patamares nunca vistos antes. Para você ter uma ideia, a dívida americana atualmente já chegou a 28 trilhões de dólares. Isso significa que cada cidadão estadunidense tem hoje uma dívida de 85 mil dólares. Isso não é diferente aqui no Brasil. Nossa dívida já está chegando próximo de 2 trilhões de dólares, o que significa que cada brasileiro vivo hoje tem uma dívida de mais ou menos 45 mil reais. E sabemos que todos os governos estão com dificuldade de pagar suas contas, uma vez que tiveram que aumentar muito a distribuição de dinheiro e levar muito mais dinheiro para a área da saúde para cobrir os problemas da pandemia. Já não é de hoje que o governo tem dificuldade de cobrir as contas só com a sua arrecadação. Acontece que é muito mais fácil para o governo imprimir dinheiro e distribuir aumentando a dívida pública do que aumentar os impostos, pois isso não tem uma boa aceitação. Mas acontece que imprimir mais dinheiro acarreta em inflação. O governo imprime dinheiro para cobrir as suas contas, mas nem sempre a oferta acompanha o aumento de demanda por ter mais dinheiro no mercado. E você já deve ter percebido como os preços aumentaram no Brasil este ano. E o mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. Com a ajuda que o governo americano está dando ao povo para superar os problemas da pandemia, algo que não acontecia há muito tempo nos Estados Unidos, está voltando, que é a inflação alta. E o Federal Reserve já admitiu que a inflação provavelmente vai ficar acima das metas pré-estabelecidas.
E é justamente esse aumento nas dívidas públicas que tem feito os analistas apostarem talvez numa quebra do dólar, pois a dívida por lá está ficando impagável. E alguns índices já nos estão indicando sinais de bolha, como por exemplo o Wilshire 5000, índice criado pelo próprio Warren Buffett para prever se as empresas estão caras, e ele está em sua máxima histórica, prevendo provavelmente que o mercado está muito inflado. Mas existem outros indícios de que estamos em um final de ciclo, como por exemplo o Federal Reserve comprando grandes quantidades de dívidas corporativas para prever um problema no sistema, que acarretaria no final das contas estourar essa bolha. Mas isso é como dar cachaça para curar a ressaca do bêbado. Isso no final das contas não vai acabar bem. Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Ok, já entendemos que estamos muito próximos de uma crise que pode ser pior que a de 2008, que está sendo chamada de a mãe de todas as crises ou a bolha de todas as bolhas. Mas o que podemos fazer a respeito? E exatamente o que nós devemos fazer é o que eu não fazia em 2008. Eu tinha todos os meus investimentos alocados em ações. Eu não tinha um portfólio diversificado, não existia naquela época criptoativos, eu não tinha ativos em dólar e muito menos eu mantinha uma reserva de oportunidade. E mesmo havendo encontrado ativos depois da queda da bolsa que estavam por um preço comparado com seu patrimônio líquido muito baratos e a sua atividade econômica mantiveram ok, porque o Brasil não sentiu tanto a crise naquela época, apesar do susto e a queda na bolsa. Mas eu tinha ali amargado 50% de prejuízo e só me restou balancear a minha carteira, comprar esses ativos que estavam claramente muito baratos e esperar a retomada econômica. E você pode também utilizar a estratégia Fibra que eu ensinei nesse vídeo, que eu mostro como você montar uma carteira com apenas R$500. O Ray Dalio também tem uma estratégia muito interessante para as crises que ele chama de All Weather Portfolio, ou seja, o portfólio para qualquer clima. Nele, ele recomenda que você invista 40% do seu dinheiro em títulos da dívida pública de longo prazo, 15% em títulos da dívida pública de curto prazo, 7,5% do seu patrimônio em ouro, 7,5% em commodities e apenas 30% do seu portfólio em ações. E mantendo assim a sua carteira diversificada, você vai poder proteger o seu patrimônio durante uma crise, tendo ativos considerados anticíclicos, como o ouro, por exemplo, que durante 5.000 anos provou ser o ativo que se valoriza mais durante uma crise. E assim você vai poder proteger o seu capital e mantendo uma reserva de oportunidade grande o suficiente, você vai poder fazer boas compras quando todo mundo estiver em pânico vendendo qualquer coisa. Muitos entusiastas do Bitcoin acreditam que ele é esse ativo anticíclico. E mesmo eu sendo um fã de carteirinha dos criptoativos, eu não acredito muito nessa teoria de que ele agiria como uma forma de reserva de valor protegendo contra a quebra do dólar. O próprio economista Fernando Urich, autor do livro Bitcoin, o dinheiro na era digital, acredita que se houver uma derrocada no dólar ou uma forte queda nas bolsas americanas, é muito provável que o preço do Bitcoin caia junto. Mas eu só recomendo você comprar Bitcoin ou outros criptoativos com aquele dinheiro que você pode perder, pois esses ativos ainda têm muitas altas e baixas, muitos criptoativos são experimentais e toda essa volatilidade pode abalar o emocional daquele investidor que está começando. Já o Thiago Nigro, ou famoso primo rico, diz o seguinte: você precisa investir em ativos que tenham uma assimetria muito grande entre risco e retorno. Ou seja, o risco do Bitcoin é o seu valor chegar a zero, ou seja, você perder tudo. Já o outro risco do Bitcoin é ele dar certo e valorizar mais de 1000%. Então, mesmo uma pequena quantidade, como por exemplo 5% da sua carteira investida em Bitcoin, caso esse valor chegue a zero, isso não será uma grande perda para você. Mas se esse mesmo ativo valorizar 1000%,
Isso significará uma grande valorização na sua carteira. Os principais ativos que eu utilizo como reserva de oportunidade hoje são os títulos de renda fixa que tenham liquidez diária, como por exemplo alguns CDBs ou títulos de Tesouro Direto, como o Tesouro Selic, por exemplo. E outro ativo que eu considero para proteger o meu patrimônio são os fundos imobiliários, pois eles são ativos que, a menos que haja uma guerra e comecem a destruir as grandes cidades, são imóveis alugados e esses ativos no longo prazo eles sempre se valorizou. Mesmo os fundos imobiliários sendo considerado renda variável, eles tendem a cair muito menos que as ações no caso de crise. Isso pode ser percebido no ano passado, durante todo o pânico causado com a pandemia e os lockdowns. Pois é, mas e se a crise não chegar? E se ela vier só daqui 10 anos? O que eu faço no meio tempo? Fico aqui estocando alimentos e papel higiênico ou mantenho a minha carteira alocada em ativos de crescimento? A minha opinião é que para a gente se proteger e se preparar para a crise, temos que manter uma carteira bem balanceada. Por exemplo, existe uma correlação muito interessante entre o Ibovespa e o dólar. Historicamente, sempre que a bolsa sobe, o dólar cai, e sempre que o dólar cai, a bolsa sobe. E é por isso mesmo que eu mantenho em minha carteira 25% dos meus ativos em ações na bolsa brasileira e outros 20% em ativos cotados em dólar. Uma outra coisa que grandes investidores como Warren Buffett costumam fazer é sim investir nessas empresas de crescimento, como por exemplo Facebook, Google, Apple, que tem crescido muito nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo investir nas indústrias perenes, aquelas que duram ao longo dos anos, como por exemplo produção de energia elétrica, saneamento básico ou até mesmo produção de alimentos, pois no final das contas todo mundo precisa se alimentar. E você sabia que existem algumas estimativas que mostram que o Brasil provavelmente será responsável pelo crescimento de 40% da produção de alimentos mundial? Uma outra ideia que você pode ter é ter na sua carteira esses ativos anticíclicos, como por exemplo manter 5% da sua carteira em ouro ou prata. E uma forma de fazer isso é você comprar, por exemplo, o ETF Gold 11, que replica o índice LBMA Gold Price negociados na Bolsa de Nova York, ou comprar o BSLV 39, que é um BDR de ETF do maior fundo de negociação de prata do mundo. Mas melhor que ficar apavorado, estocar alimentos ou correr para a colina é saber que as crises são normais, os ciclos um dia se fecham, que os nossos governos de todos os países estão endividados em níveis jamais vistos em nossa história e um dia essa conta vai chegar. Então melhor que ficar apavorado é você estar bem preparado para aproveitar as oportunidades que vão surgir quando essa crise bater aqui na nossa porta. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e também se inscreve no canal e compartilha para que essa informação chegue para mais pessoas. E comenta aqui embaixo com a hashtag #EuQueroLiberdade, comentando se você está preocupado com essa crise e o que você está fazendo para se proteger. O meu nome é Leandro Biazão e nos vemos no próximo vídeo.